começar a nossa conversa. Então, sejam todos aí muito bem-vindos, né, para a nossa penúltima aula. Nós estamos chegando aqui, então, na sexta-feira, né, dia 10 de julho, começando aqui a nossa aula, uma das aulas mais esperadas, né, da específica, que era a aula da professora Carla Bárbara, minha companheira de longa data aí, né, de trabalho, de militância na educação. Quando eu fiz o convite para a Carla, foi de bate-pronto, né? Tanto para ela quanto para o Laudson, aceitaram na hora, né? E aí os outros também foram participando. E eu acredito que essa aula seja uma aula muito bacana, porque ela vai trazer um fechamento aqui para nós até de alguns assuntos e sanar algumas dificuldades que nós temos, que é a questão, basicamente aqui, a questão de escrever, né? Escrever bem, se comunicar legal. E o objetivo nosso maior é esse, né? É levar para vocês, né? Levar um pouco para vocês. Lógico que de uma maneira bem modesta, né? Porque nós temos 1 hora e pouco de aula, então é de uma maneira bem modesta aqui, mas levar para vocês alguns caminhos, algumas direções que vocês podem utilizar para fazer desse ano aí o seu último Enem. Então, eu estou passando a bola aqui, professora Carla Bárbara. Eu vou ficar aqui no stand-by, no suporte da Carla, né? Como nós fazíamos sempre ali na Veste Humanas, né, Carla? Trabalha o repertório, o outro vem e já faz o serviço ali da redação e vamos junto, vamos fazendo esse movimento. Muito obrigado, Carla. Com você, pode falar aí. Obrigada, William. Aqui alguém falou que não esquece de colocar para gravar, mas eu acho que ele está gravando, dá para ver aqui, a Gabriela falou. Muito obrigada, viu, pelo convite, porque o convite, muitas vezes, para quem o faz, ele interpreta como se fosse assim: bora lá, companheiro, vamos dividir um trabalho comigo. Só que quem recebe o convite, ele recebe, pelo menos eu recebo assim, como uma honra no sentido de confiar no meu trabalho. Não é apenas para dividir um trabalho, mas é para dividir um trabalho com quem você confia. Então, eu agradeço demais essa confiança, que, como você mesmo diz, é de longa data, né? E o projeto ficou lindo, ficou maravilhoso, eu vi algumas coisas, assisti aqui dos bastidores a aula do Laudson com você, né? Então, assim, eu tenho certeza que a qualidade foi altíssima. Ontem eu vi que você estava com o William, né? Uhum. E William, dobradinha ontem, e eu sou apaixonada no William, então, tá? Eu tenho certeza que a aula de vocês com ele ontem também foi fantástica. Foi muito e eu vi bacana. Outros convidados aí também, todo time, assim, como o William aqui costuma falar, que é um time, assim, de estrelas. E eu tenho certeza que vocês tiveram aula com pessoas, assim, bem preparadas, né? E eu tenho certeza que vocês também estão. Qual que é o meu objetivo hoje? O meu objetivo é, a partir da aula que vocês tiveram com o... Já posso compartilhar, né, William? Pode sim. A partir da aula que vocês tiveram com o William e o Laudson, que era biomas, e é um tema que me preocupa muito de cair um dia, e vocês considerarem esse tema daquele sentido assim, meu Deus do céu, que tema é esse? Porque geralmente vocês têm uma mania, né, de sempre querer acertar o tema, né? Que sabe que eu não sou muito fã dessa coisa de criar expectativas em relação a um tema. É claro que você pode treinar bastante os temas mais variados possíveis, mas eu acredito que aquele candidato que está preparado para o inusitado, para o surpreendente, ele sofre menos na hora da prova, porque o Enem já deu mostras para nós que ele não brinca com relação ao tema e que nem sempre, e na maioria das vezes, ele não é previsível.
Então, essa ideia de ficar, o que você acha que vai cair? Você acha que vai cair pandemia? Você acha que vai cair? Olha, pode cair de pandemia, não, da letra A à letra Z. Pode cair qualquer tema. Nós já tivemos provas em relação ao controle de dados em 2018, surdos em 2017, a questão dos desafios da formação educacional dos surdos, um tema tão específico. Em 2018, o tema do controle de dados, algoritmos, que também foi bem particular, né? Bem assim específico, não era para falar só de internet, era para falar de controle de dados, né? Feito pelos algoritmos, então era algo também muito específico. E o ano passado, em relação ao cinema, com tanta coisa envolvendo cultura, as pessoas até imaginaram que podia cair cultura, mas jamais um bracinho, uma partezinha da palavra cultura, que seria o cinema. Então, estejam preparados, a primeira coisa que eu falo aqui para vocês é para um tema específico. E tem um tema que, quando o William entrou em contato com o Laudson, chamando para falar sobre biomas, enquanto os dois estavam no telefone, eu já... Sabe aquele jeito assim que a pessoa fica assim, assunto? Ai, deixa eu mandar um beijo pro Enzo aqui, que o Enzo acabou de entrar, Enzo Melo, tô com saudade de você, eu fui professora dele, tá, Enzo, olá para você. Então, nesse caso, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu vi os dois conversando, eu falei assim, opa, que legal, tema sobre biomas. E é um tema que eu sempre tive vontade de fazer, vocês terem uma noção, eu fiz outro essa semana sobre a questão da regulamentação, da distribuição igualitária de água. Assim que eu fiz o experimento com os alunos começaram a falar de meio ambiente. Eu falei, gente, prestem atenção na frase temática, os desafios da distribuição igualitária de água, não é meio ambiente. Não é para falar que existe uma escassez de água porque o homem não controla os seus gastos. Não, nós estávamos falando de distribuição de água. Se tem um balde por país, olha que loucura, mas se era um balde, cada um recebeu a metade de uma gota igualitariamente? Nós sabemos que a distribuição de água seria, se tem um balde, aquele meio ou mais da metade vai para as pessoas mais abastadas. E aquele restinho que sobra, eles vão distribuir e tem pessoas que nem acesso àquele balde ele vai ter. Então, eu fiz uma metáfora aqui, é claro, mas é para vocês entenderem que esse tema da água, ele não é sobre meio ambiente. Esse que eu montei não quer dizer que se cair outro para vocês sobre água, não seja meio ambiente. Então, qual que é a primeira dica que eu quero que vocês entendam aqui hoje? Primeira coisa que a gente tem que analisar, olha só, o tema que foi passado para vocês, ele está aí, ó, né? Ele está aqui como a necessidade de proteção dos biomas brasileiros. Então, eu começo a olhar isso aqui, imagine, veja, eu fico vendo a cena da pessoa pegando a provinha assim, abrindo, muita gente já abre a prova indo lá para a redação, tem gente que começa pelas questões, cada um tem o seu hábito. Mas aí olha lá, nossa, necessidade de proteção dos biomas brasileiros. Eu tenho certeza que você, agora depois da aula, você está assistindo a aula até que não, mas eu tenho certeza que depois, né, se não tivesse preparado você para isso e caísse, você ia falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que tema é esse? É igual quando eu fiz, William, o ano foi em 2017, lá para os meninos do Agus, né, do Agostiniano, e eu fiz um tema lá sobre a transposição do Rio São Francisco. E nesse dia, era um simulado. Eu cheguei à escola à noite com o Laudson, as meninas, para uma missa. E os meninos estavam saindo do simulado. E aí, quando eles me viram na calçada, eles já saíram do simulado assim, nossa, Carla, que tema é aquele de simulado que quer acabar com a gente e tal? Aí eu virei para eles e falei assim, quem faz o difícil, faz o fácil. Vocês acharam difícil falar sobre transposição do Rio São Francisco? Então, significa que vocês não estão preparados para fazer um tema difícil, um tema inesperado. Resultado, foi o melhor desempenho deles do ano, foi no simulado da transposição do Rio São Francisco,
E foi o ano que caiu o tema dos surdos. Aí, quando caiu o tema dos surdos, eles falaram para mim, nossa, Carla, porque depois que a gente superou da transposição do Rio São Francisco, parece que fazer o do surdo foi menos pior. Então, é mais ou menos assim. A gente tem que estar preparados. Oi? Eu gosto muito, Carla, é que você trabalha essa coisa assim, cara, esquece para de tentar acertar tema, né? Você vai ter que escrever, você tem textos norteadores, você tem repertório, você tem a vida, você tem um monte de aula com um monte de professores, né? Sim, são duas coisas que você sabe que eu tenho um pouco de problema, que é o acertar o tema, porque eu acho que a pessoa, muitas vezes, eu fico sempre imaginando a cena, a pessoa abrindo a prova assim, caraca, a Carla acertou o tema, a Carla acertou o tema. Mas ela esqueceu de me ensinar a escrever, que era o mais importante. Então, não adianta alguém ter acertado o tema para você, se a pessoa não te ensinou as estratégias da escrita. O problema é esse. E o outro é o caso do repertório, né, William? Você acabou de... o outro caso é o do repertório, que você acabou de falar aí. Vocês estão tendo aula com um monte de gente, vocês estão assistindo série, vocês estão assistindo filmes. Então, a injeção de informações, vocês já estão tendo. Não sou eu que tenho que passar para vocês. O que eu tenho que preocupar é assim, como é que se faz uma introdução? Como que monto uma introdução? Ou como que eu me defendo caso eu veja um tema como esse? Eu desespero, né? Eu em choque. Eu começo a suar a mão, eu já fui fiscal há muito tempo o pessoal falando oi para mim. Eu fui fiscal há muito tempo e eu vi o pessoal na hora de fazer a redação, ficava naquele suador, às vezes deixava a redação por último. Então, assim, hoje eu pensei na possibilidade, porque eu tenho certeza que de teoria vocês estão, né? Sempre tem muitas informações, até mesmo de redação, mas eu queria falar para vocês em relação à frieza, o equilíbrio que vocês precisam ter ao pegar o tema. Eu sempre uso a metáfora do tipo assim, você vai chegar na hora da prova, você vai olhar bem dentro do olho do tema e vai falar assim, eu não tenho medo de você. Pronto. Vai ser o tema, pensa, prepara para o maior tombo do mundo, o tema mais absurdo do mundo, que se você der só um tropeçãozinho ali, for um tema mais light, você vai estar muito mais preparado. Outra coisa que eu tenho medo quando a pessoa treina demais com a esperança do tema. Reparem bem como que eu coloquei. A necessidade de proteção dos biomas brasileiros. Se viesse com os efeitos da devastação dos biomas brasileiros, vocês iriam dizer, nossa, o tema da Carla foi igual ao do Enem. Não foi. Não foi. Se eu tivesse colocado a necessidade de proteção dos biomas, foi o meu tema, e no Enem estivesse, né, os impactos, os efeitos, as consequências da devastação dos biomas, você teria que fazer outro texto. De todo jeito, você não estaria muito preparado para fazer o tema do Enem. Porque a única coisa que eu teria trabalhado igual seria o assunto, biomas. Mas o recorte temático foi totalmente diferente. Então, a necessidade de proteção é diferente. Quem quiser até anotar aí para ter eu podia ter feito esse contraste, mas se você pega uma frase com a necessidade de proteção dos biomas brasileiros, é um texto diferente se fosse o tema os impactos da devastação dos biomas brasileiros. São textos totalmente diferentes. Por quê? Porque um trabalha com a necessidade de proteção e o outro trabalha, que eu vou ter que explicar por que é necessário proteger, e o outro eu vou ter que centrar nas consequências da devastação. Então, eu preciso saber que a minha estratégia para as consequências vai ser uma e a minha estratégia para a necessidade de proteção vai ser outra. Então, não sairão textos iguais. Se eu pedir 2 pessoas para fazer ou 1 pessoa para fazer esses 2 textos, vocês vão reparar que sairiam textos bem diferentes. Apesar de que as informações básicas, aquelas básicas, as informações mesmo, elas podem, às vezes, até ser as mesmas. Mas a forma de estruturar a introdução, desenvolvimento e a proposta vai ser diferente, tá? Então, olha o que eu preparei aqui para vocês. Vamos supor
que vocês estão diante desse tema. Já dá aquele desespero, né? Porque agora vocês estão sendo avisados, vai que cai, né? Aí vocês vão falar, ah, não, agora tá tranquilo. Mas vai que cai outro texto, outro tema, quer dizer, esquisito para vocês, que vocês não esperavam. Vai bater aquele desespero. Então, assim, nossa, que tema específico. Foi o que aconteceu em 2017, 18 e 19. Então, o Enem já está deixando bem claro que ele não está indo na onda das publicações. Ele não está colocando assim, ah, eu vou pegar a lista ali da Folha de São Paulo dos 10 temas possíveis, eu vou pegar a lista do professor X, eu vou entrar no perfil da professora Carla, eu vou entrar no perfil do professor Vinícius, tem um monte por aí. E eu vou ver qual que é a lista que eles estão sugerindo dos 10 temas mais possíveis. Ninguém vai fazer isso, o INEP não vai fazer isso. Fora que o tema do Enem, principalmente do Enem, ele é elaborado com muita antecedência. Se vocês olharem no tema de 2018, vocês vão ver 2 acessos da banca. Vocês vão ver um acesso no próprio ano de 2018 e tem um texto que eles deixaram escapar que o acesso foi em 2017. Então, parte do princípio que o tema de 2018 ele estava pronto desde 2017. Eles esqueceram de trocar tipo a data do acesso. Pode olhar lá para vocês verem. Então, tem um que está com a data de 2017, o outro está com a data de 2018, que foi o ano mesmo da prova. Dá a entender que eles só repaginaram o tema de 2018. Então, a primeira coisa aí, já para com essa história de o que está acontecendo em 2020? Vamos ver. Não, vai cair alguma coisa que está acontecendo mesmo. Só que são zilhões de coisas acontecendo, tá? Aí, o que eu vou ter que fazer caso aconteça um negócio desse? Né? O que eu faço? O que fazer caso eu nunca tenha feito uma redação com um tema sobre biomas, por exemplo? Então, primeira coisa, o que vocês imaginam? O que vocês vão fazer? Primeira coisa, chuta aí. Primeira coisa que você vai fazer é lembrar que você estava na aula no dia 6 de julho dos maravilhosos Laudson e William. Primeira coisa que vai acontecer, você vai falar assim, ufa, eu estava na aula deles. Aí, ó, viu que eu sou chique? Sou puxa-saco mesmo, né? Sou mesmo. Desses dois, eu sou mesmo. Então, nesse caso, primeira coisa que você vai falar assim, caraca, tô arrasando, tô na frente. Eu assisti a aula, ainda ficou gravado, tem gente rindo. Gravado, eu assisti de novo, que além de me resolver nas questões, ainda vai me ajudar na redação. Beleza. Segunda coisa que você tem que fazer a partir daí, caso você não tenha feito a redação, você só prestou atenção na aula, você não fez uma redação. Então, vamos ver. Segunda coisa que você vai ter que fazer, né? A outra atitude, né? Seria semelhante a eu fiz o tema, beleza. A outra questão que você vai ter que fazer é usar as estratégias certas para fazer um texto completo, mas sem perder qualidade. Mesmo que você nunca tenha escrito sobre ele, entendeu? Mas não é com aquelas estruturas coringas que eu estou falando, não é isso. Ainda mais jamais eu falaria isso. Ah, é só você pegar um esqueleto pronto de texto e encaixar o tema. Nunca que vocês vão me ver falando isso. Mas tem estratégias certeiras, boas, para que eu faça, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você teria que fazer, manter a calma, claro, isso é básico, eu sou meio mãezona, eu sempre vou falar isso. Tem que manter a calma, gente, fica tranquilo nessa hora, vai dar tudo certo. Vai dar, e quem já fez Enem outras vezes, sabe que mesmo assustando, se você tiver controle, autocontrole, você vai conseguir estruturar, tá? Porque a estruturação, ela pode ser meio que pré-existente na sua cabeça. A estruturação da redação não tem problema. Agora, o que você vai fazer? Destacar, né, todas as palavras-chave do tema. Então, você tem que ir lá pegar necessidade, proteção e biomas brasileiros. Eu tenho que, por exemplo, ter na minha cabeça que é diferente se fosse impasses da preservação. Olha só se fosse impasses da preservação dos biomas brasileiros. Seria outro texto, um terceiro texto sobre biomas, porque eu estaria responsável por falar sobre os desafios que impedem a proteção dos biomas. Um seria consequências, o outro seria o porquê que eu tenho que preservar, e esse outro que eu acabei de criar aqui agora, os impasses, seriam os obstáculos, o que tem dificultado a preservação dos biomas.
nessas 3 exemplificações que eu dei, as 3 sairiam textos diferentes. Só para vocês terem noção. Por isso que levar um texto pronto não tem jeito, porque você não sabe o que vai aparecer, e não só o assunto, mas você não sabe a estrutura solicitada, que aí você é obrigado a cumprir no seu texto, senão você corre o risco de tangenciar, lembra disso, né? E tangenciar é uma ré que você vai de 40 pontos na competência 2, 40 pontos na competência 3 e 40 pontos na competência 5. Significa que você perde 160 pontos 3 vezes. Eu não vou tentar fazer esse cálculo aqui agora, mas eu acho que dá 480 pontos, né? Que você perde só nessa brincadeira de tangenciar um tema. Não deixe nunca tangenciar. O que eu faço para não tangenciar? Me certificar de que eu sempre vou trabalhar com essas palavras do jeito que elas estão aqui, com as devidas substituições por sinônimos, né? Ampliações, beleza. Mas se eu ficar aqui, se eu não trabalhar com as consequências, e se eu não trabalhar com, no caso, né, a não ser que, ó, necessidade de proteção do bioma. Carla, mas você está falando aí agora, e eu estava pensando, eu não posso colocar consequências aqui de que é necessário proteger os biomas devido às consequências que tem? Sim, agora você está raciocinando do jeito que eu queria. Aí sim. Aí cabe. Ou então, não é necessário proteger os biomas, porém nós temos impasses, nós temos empecilhos? Sim, aí dá. Só que a primeira afirmação que você tem que fazer é necessário proteger os biomas. Eu não estou perguntando como fazer ainda, você vai deixar isso para proposta, né? Mas eu preciso pensar em relação a isso, certo? Então, depois que eu sublinhei as palavras e montei esse raciocínio na minha cabeça, o que eu vou fazer? Aí, em seguida, você vai ler os textos motivadores. Os textos motivadores. William, você acredita que eu já vi e soube de professor, por exemplo, de colega meu, né, que sugeriu que o aluno, no desespero do tempo, não lesse os textos motivadores. Entendeu? Eu acredito tanto, porque eu também já vi. Uma coisa que a gente bate na tecla, ontem eu e o William, a gente, na aula, foi maravilhosa a aula com o William, porque a gente focou muito nisso. Gente, a leitura do texto antes das questões, a leitura Sim. da prova, a leitura das imagens, né? Se está lá, tem um sentido, né? Sim. E a Sim. prova quer falar com você. A gente ficou batendo isso na tecla, né? Com Sim. o pessoal. Cara, chegou uma pergunta para você aí. Eu acho que é da Yasmin, ó. Professora, o tema já está problematizado? Você fala do caso esse que eu coloquei? Ela acabou de fazer... Ele não está problematizado. Ótima pergunta, Yasmin. Já estou vendo aqui, a Maria Augusta também falou que um professor dela, um ex-professor, falava isso, de não ler o texto motivador. Oh, meu Deus. Então, deixa eu responder a pergunta da Yasmin aqui. Tem sim, viu? Ou não tem, Yasmin? Não está escrito a frase, não, ó. Aqui é o tipo de tema mais ou menos semelhante ao do ano passado. A democratização do acesso ao cinema. Se você for relembrar o tema do ano passado, na verdade, ela sugeria algo positivo, que deve haver a democratização. Aquele tema é quase um tema proposta de intervenção. Eles queriam que você defendesse a necessidade da democratização. O tema do ano passado estava com a palavrinha a necessidade, a importância da democratização. Aí, quando aparecem essas palavrinhas positivas, foi excelente você ter perguntado isso, significa que se há a necessidade de proteção dos biomas, o problema está por trás, que seria os biomas não estão protegidos. Os biomas estão sofrendo, né, devastação, queimada e por aí vai. Então, a problematização ela não está na frase. 2017 estava, que era os desafios de promover, aí a gente já sabia que a palavra desafios é sinônimo normalmente de problema. Agora, a necessidade de proteção, a democratização do acesso
não tem problemática. Me lembrou até mesmo o tema de 2014, que foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Não tinha problematização nenhuma na frase. Eu é que tenho que entender. Peraí, eu tenho que falar sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Mas deve ter algum problema. Por que tem que ter algum problema por trás? Porque eu preciso fazer uma proposta de intervenção. Então, tem temas que eu é que vou ter que fazer a afirmação mais categórica do problema que envolve. Então, o problema aqui é a não proteção dos biomas, entendeu? Só que o tema está na versão positiva, mais ou menos, não, igual praticamente ao tema do ano passado. Se precisa ter democratização do acesso, é porque o cinema ele está tendo seletividade de telespectador. E se ele está tendo seletividade de espectador, ele não está sendo democrático. Então, seria essa problemática que estaria por trás, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Parece que teve alguém aqui. William, eu vou de boa aqui também olhando, tá? Eu já tenho habilidade com o Zoom, então, assim, a pessoa já piscou aqui para mim, eu apago. Aí, Azinha, já tá tudo tranquilo. Agora eu vou precisar de você, viu? Que eu vou chegar nos textos motivadores. Não, eu tenho que contar para vocês, gente. Eu tô aqui fazendo a aula, né? E pega, a gente pega. Eu não sou, ainda mais em biologia, né, gente? Jamais, jamais. Aí eu tô vendo, montando a aula, né, tal. Aí o Lautos começa a ler meus textos. Isso aqui tá errado. Inclusive foi para vocês errado. Aí ele vai... Isso aqui tá errado, vou mostrar para vocês, né? Por que eu tô falando que tem no texto motivador? Quem assistiu a aula, prestou atenção, deve ter visto. Não é erro de português, essas coisas não. É erro técnico, tá? Da biologia lá, da ecologia, né? Acho que tem biomas, a gente estuda em ecologia. Né? Eu não posso viver falando aqui, não. Se a pessoa, se ele me escuta falando aqui, ele me mata. Então, os textos, eles estão ali para nortear. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade de falar de outras provas. Vocês tomam muito cuidado quando cair um tema, principalmente se for estilo paulistas da vida, que se vier um tema muito aberto, muito subjetivo, quem vai te dar o arremate final, o direcionamento final né, no caso, são os textos motivadores. Vocês tomam muito cuidado. Se falar de doação, um ato de amor. Aí você tem que ir lá e ver. Que tipo de doação? Toda doação? Aí você tem que tomar cuidado, porque de repente os textos motivadores estão totalmente voltados para a doação de sangue, que também é um tema que estou curtindo pra caramba, fiz sobre ele. Então, você não vai falar de qualquer doação. O eixo central, pelos textos motivadores, era a doação de sangue. Então, toma muito cuidado que a frase temática, às vezes, ela se completa com os textos motivadores. Vocês tomam muito cuidado, mais um motivo ainda, para eu nunca na vida ignorar os textos motivadores, tá? E aqui eu falei que vocês podem, inclusive, o quê? Usar. Claro que vocês podem usar, é por isso que eles chamam motivadores, eles norteiam, e além disso, vocês podem usar. Só que a gente tem que saber a diferença entre usar e copiar. O copiar é que não é aceito. Agora, usar com astúcia, com sabedoria, os textos motivadores, inclusive tem algumas notas 1000 do ano passado, algumas assim, até consideráveis, que utilizaram os textos motivadores, tá? Aquele infográfico do cinema, que falava que só 17% das pessoas que elas têm acesso vai ao cinema. Teve muita gente que usou aquele dado daquela porcentagem lá, dos 17% do infográfico, e colocou nos textos deles. Então, eu posso usar? Pode. Tá? Vamos ver aqui. Primeiro texto aí, ó. Se vocês estiverem com a proposta, vocês vão ver que o Lautos mandou eu arrumar aqui, ó. Ele falou assim, não, tem que estar escrito assim, ó. O bioma é caracterizado pelo conjunto de fatores bióticos, e eu assim, ó, tipo assim, aquela coisinha assim, ó, que é isso, gente? O que ele tá falando? Eu não lembrei. Que é definido pelas condições físicas, climáticas, geográficas, litológicas. Ó, o endereço tá aqui, viu, gente? Isso aqui não foi escrito por mim, não, por favor. Mas esse primeiro pedacinho aqui foi o Lautos que mandou eu arrumar. Carla, pode fazer isso? Pode.
quando você vê escrito adaptado na banca, lá no rodapé, adaptado significa que a banca pegou e mudou, ela adaptou o texto, tá? Se não tiver a palavrinha adaptado, até que não. Ele tá do jeito que eles copiaram. Agora, quando tem a palavrinha adaptado, é porque houve algum tipo de alteração. O que esse texto aqui significa para mim que está na proposta? É para aquele desesperado falar assim, ai meu Deus, agora eu sei o que é bioma. Entendi mais ou menos o que é bioma. Vocês terem noção, às vezes vocês acham que não, mas naquele tema que caiu da lei seca, em 2013, teve muita gente que foi falar sobre a seca no Nordeste. Carlos, no meu vestibular, era sobre a lei do abate. No meu vestibular. Se não tivesse o texto do Equador, eu não ia saber o que era a lei do abate de jeito nenhum. Porque a lei do abate tem a ver com aviões que entravam no espaço aéreo brasileiro sem identificação. Eu nem sacava, isso eu tinha o quê? 17 anos. Então o texto... Você imagina a lei do abate, você falou em lei do abate, eu já pensei em gado. Tá vendo? Na hora eu pensei nisso. Eu já pensei assim, cara, lei do abate, será que é alguma coisa aí de proteção dos animais? Meu Deus, essa lei do abate, como assim? Aí na hora né? Sim, agora eu entendi. Eu sei que vestibular é esse seu, mas nós não vamos entrar nesse mérito, não. Mas eu sei que vestibular é esse, tá? Muda de assunto. Então, olha só, eu vou ler, eu vou entender que o primeiro texto veio me informar o que são os biomas, né? Aí vem o segundo texto. Aí, William, é você. Ou seja, qual que é a importância desse texto aqui? A importância desse texto, eu, Carla, que sou leiga, hein? Que aí eu tô falando o meu olhar. Aí o William vai poder falar para vocês. A importância desse texto aqui, para mim, que tive aula de biomas, mas não vou falar quanto tempo atrás. Então, eu olho aqui e falo assim, caraca, que bom que esse mapa tá aqui, Jesus, aí eu não vou dar muita rata na hora de eu fazer a redação. Aqui eu tô vendo, né, a questão da Amazônia e o tanto que o infográfico foi massa para mim, foi bom para mim. Ele, inclusive, coloca algumas características de cada um dos biomas aqui, além de localizar no espaço onde que está praticamente essas áreas. Então, já pensa assim, meu Deus, é melhor que eu falar, né? Ah, Amazônia lá no Sudeste. Aí eu falo, beleza, porque... Você não fazer igual o cara fez essa semana aí, né? Mata Atlântica na Amazônia? Sim, não, isso aí é como se diz, é uma confusão clássica, né? E é uma coisa que eu sou péssima, viu, William? Desculpa, me perdoa. O bom do mapa, geografia. Nós tivemos uma aula semanas com o Laudson, né? A gente usou esse mapa e na lista deles tem até um mapinha para colorir, né? Isso. A gente mandou um mapinha para colorir. Na terça-feira a gente teve uma aula de cartografia. E aí o mapa, ele quer te passar a informação. E aí, olha o tanto de informação que a gente tem aqui, de espacialização, de características, de ação antrópica, porque essa questão, né, do desmatamento, essa questão do quanto que já está devastado, a gente faz a relação com a ação antrópica. Então, o grande lance é justamente isso aí, ó. Eu estou falando a partir de uma perspectiva espacial. Olha a geografia na prova aí, né? A leitura do texto do mapa. O mapa é um texto. Ele está te contando, a partir de uma espacialização, características que estão presentes no território, né? Sim, e assim, tem que tomar muito cuidado, viu, William? Porque o Enem, toda a prova, toda, vem com infográfico. De mapa mesmo, a última vez que caiu foi em 2014, mapa, que foi sobre a publicidade infantil, que eu comentei agorinha, e vinha o Mapa Mundi. Aí, pelo Mapa Mundi, ele explicava com símbolos, a tal da legenda, onde que havia regulamentação ou não para publicidade infantil. Então, o que teve de gente no Enem de 2014, que inclusive foi
o Enem que mais teve índice de 0 da história do Enem, que por causa disso, né, publicidade infantil, aí o candidato pensou, publicidade infantil, peraí, publicidade infantil, a criança trabalhando na publicidade, a criança sendo explorada na publicidade, a criança virando modelo, e aí é explorada sexualmente, explorada pelo trabalho, e não era nada disso. A publicidade infantil em questão no Brasil, no caso, era sobre a publicidade voltada para as crianças, para torná-las consumidoras compulsivas. E ler o mapa era fundamental, sabe por quê? Porque se a pessoa tivesse parado para ler o mapa, nem que fosse 1 minuto em cima do mapa, ele ia perceber que país X era liberado publicidade nos sanduíches e tal. Em tal lugar, tanto que a imagem que era utilizada como o símbolo, né, para identificar os países, era do Mickey, para mostrar o tanto que a publicidade, através da Disney, aí o símbolozinho era para falar assim, se lá nos Estados Unidos, aí tinha um símbolozinho do Mickey, aí tinha mãozinha, aí eles fizeram em forma de mãozinha, a mãozinha assim é porque tem acordo, a mãozinha assim é porque não tem acordo naquele local. Então a pessoa tinha que saber interpretar. Se a pessoa interpretasse aquele mapa, que era fundamental, a pessoa não ia dar a rata de falar sobre trabalho, uma espécie de trabalho escravo na mídia. Era para falar onde que é liberada a publicidade infantil para as crianças e onde que não é liberada. Tem país que é proibido qualquer tipo de associação ou de produtos com marca de personagens. É proibido. Então, pelo mapa, você entenderia até mesmo cultura, economia. Teve gente que conseguiu, através dali, pegar e falar assim, mas é porque o sistema ali da Noruega é assim, o tal lugar, entendeu? Então, a pessoa ia além. Ali tinha apenas um mapa falando Noruega, mas a pessoa foi além, falando da formação econômica, cultural, histórica da Noruega e assim outros países que estavam apontados lá. Então eu não posso ignorar, e tem muita gente ignorando o infográfico ou, né, mapa assim, ou em forma de infográfico com porcentagem, porque isso aqui é uma mistura de tudo, né? Isso aqui está totalmente carregado de informações, mas são informações que, se bem selecionadas, nossa, eu montaria muito a minha redação. Não, Carla, mas não pode usar os textos motivadores? Pode. Você não pode é ficar preso exclusivamente a eles. Você pode usar os textos motivadores, só que você precisa ter o seu diferencial, que aí é o repertório sociocultural, tá? Depois veio o terceiro texto aqui, é um texto até mesmo da UFG, eu não poderia nesse momento deixar de colocar esse texto, porque nós estamos vivendo, né, uma certa negação da ciência, e eu fiz questão de ir atrás de uma pesquisa relacionada aos biomas da UFG, principalmente em homenagem ao professor, né, o biólogo que fez as previsões lá e tudo. Então, assim, é uma pesquisa que eles fizeram relacionado a essa questão da ecologia espacial e conservação, e aí eles vão, né, fazer uma parceria com a Unesp do Rio, lá, tá lá, o Rio Claro, e aí vai falando de e um pesquisador da universidade eles chegaram à conclusão, são mais recentes, né? Essas áreas climáticas estáveis são áreas que se mantiveram como bioma florestal, aí eles vão contando como que estão esses cenários, e essa pesquisa ela é bem atual, tá certo? Então, essa aqui ela é bem técnica mesmo, é aquela parte mais teórica, densa. Aí sim, gente, a partir daqui, como ele é um texto grande, e às vezes acontece, olha aqui, a continuação dele. Então, nesse caso, talvez, se você não quiser ler ele todo, mas agora você já entendeu o fio da meada. O Enem tem colocado poucos textos. Não custa, muitas vezes, sabe, dar uma lida, ou pelo menos falar assim, não. O terceiro, ele tá na mesma vibe, ele tá na mesma pegada ali dos outros. Então, eu já entendi mais ou menos. Não estou falando que você tem que ler agora até o finalzinho tudo, prestar atenção, anotar tudo.
É melhor, claro que é. Mas realmente estiver com muito tempo e você já selecionou informações suficientes no primeiro, no segundo e o terceiro você também já olhou. Agora é muito perigoso eu falar isso para vocês também, porque a do ano passado o tema do cinema era o primeiro tema falando de história do cinema, depois o segundo texto era primeiro tema não, segundo texto, né? O primeiro texto, o segundo texto falando sobre a questão da concepção do cinema, né? O cinema como uma arte, representação da sociedade. Depois vinha o infográfico e o terceiro. Para mim, eu tenho certeza, os mais importantes eram o texto 3 e 4. Então, não tem nem como eu te falar assim, não, lê só os 2 primeiros. Se tiver 4, lê os 2 primeiros. Não. Você lendo o terceiro e o quarto era o mais importante. Tem vezes que o primeiro e o segundo é o mais importante. Então, isso é muito relativo de eu falar para vocês. Não, lê os 2, mas quais dos 2? Cara, porque eu tenho que, inclusive... sabe o que eu acho interessante? Cara, a gente já preparou tanto tempo, já ficou um ano correndo atrás, fazendo... Pô, vamos ler tudo, né? Não erra pelo... Você vai lá e releia os que você elegeu melhor, mas lê todos, analisa todos, e aí depois você foca no que você precisa mais, porque, cara, é você pecar pela preguiça, ou às vezes a correria, ou a falta do planejamento, né? Sim. Isso é importante, saber planejar o tempo de prova, saber planejar o que você vai fazer, porque a redação é um lugar que você não pode errar. Ela vale muito, né? Vale muito, e se você errar e esse erro desencadear outros, igual o tangenciamento, que eu comecei a aula falando, a sua queda vai ser muito grande. Não é? Ela é uma prova com peso gigante, por ser sozinha, né? E não é igual, por exemplo, na parte de geografia, na parte de... eu errei uma questão, errei 2 questões, não, beleza, mas eu tô dentro ainda porque eu tenho as outras. Por exemplo, pega matemática, aí você fala, não, eu errei ali 3, 4, 5 matemática, lá 10 matemática, mas eu ainda tenho outras. Agora, a redação pode ser que você, ao errar uma coisa, como eu estava falando agora, a questão do tangenciamento, a pessoa vai perder os 480 pontos em uma bobeirinha que deu no recorte temático. Aí você ainda tem que torcer para tirar, né, no caso aí, 200 nas que sobraram. Você nem sabe se vai conseguir 200 na 1 e na 4. É muita coisa para quem está ralando. Então, nesse caso... É muita coisa para quem está ralando. O que você falou, William? Muita mesmo. Então, vejamos aqui. Eu coloquei 2 opções de proposta para vocês. Eu coloquei a do artigo de opinião também, porque tem gente que muitas vezes vai fazer provas em lugares que tem o artigo de opinião, né? Então, nesse caso, e a proposta é dissertação outros vestibulares. Então, na verdade, foram 3. Então, a primeira foi a que a gente mais pegou pesado, que foi a necessidade de proteção dos biomas, que seria o formato Enem, né? Eu acho que essa aqui está bem clara em relação... Carla, como que eu monto o meu projeto de texto? Eu queria, inclusive, ver com vocês se vocês estão fazendo esse projeto de texto. Não é aquele projeto de texto de dar gosto, sabe? De ficar aquela coisa chique, que dá até para tirar foto e publicar no Instagram, com as letras coloridas. Não. Você estabeleceu o que você vai pôr na introdução? Qual repertório que você quer começar? Ou, não, nem vou começar com o repertório. Carla, eu vou fazer uma introdução limpa. Agora eu estou chamando a introdução de sem repertório de limpa. Porque não é obrigatório colocar um repertório na introdução. Inclusive, eu separei dos temas do Enem do ano passado, se não me engano, acho que foram 4 ou 5 que não tiveram repertório nenhum na introdução. Tá, Carla, mas o que você aconselha? Eu colocaria, por quê? Porque se eu precisar usar os textos motivadores, eu já tenho um repertório na minha introdução, mas não existe uma regra para colocar o repertório na introdução. Carla, qual o melhor lugar para colocar esse repertório na introdução? Que momento da introdução? O melhor é o primeiro período. Vocês vão ver várias redações em que começa-se com o repertório.
Porque o repertório, ele puxa a amplitude do assunto primeiro, depois é que você vai fazendo as conexões adequadas para puxar o tema propriamente dito. Como assim, Carla? Nós vamos entrar lá, tá? Eu já vou explicar isso. O do artigo de opinião, eu coloquei uma frase um pouco diferente. Eu já coloquei o desrespeito aos biomas brasileiros, entre interesses econômicos e a sustentabilidade. E eu coloquei aqui uma máscara, isso é muito comum na UFO, não sei se tem algum candidato aqui, que às vezes eles colocam uma máscara para você. Nesse caso aqui eu coloquei como se você fosse um biólogo. Então você vai ter que espretar ali e fazer um biólogo. Você vai ter que deixar marcas no decorrer do seu texto para que a pessoa que leia suspeite levemente, pelo menos, de que eu acho que quem escreveu isso aqui foi um biólogo mesmo. É só encarnar o Laudson. Né? Interessante, tem que ser. Só encarnar o Laudson. Ou então, o que a UFO fala? A UFO fala que se não tiver, isso vale para a UFO, isso vale para o UEG, tá? Isso vale até para a PUC, onde tiver gêneros, ainda mais artigo de opinião. Eles sempre falam que se mesmo se não tiver dada a máscara, vocês podem criar por conta própria. Isso dá uma alavancada no estilo do texto, tá? E o outro, né, que eu tirei daqui, que era a terceira, que era da outra proposta. Ela tava, William? Ou será que foi eu que não pus? Lá no material? Na proposta? Uai, eu coloquei só as duas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu eu tô abrindo ele aqui também. Não, aí na proposta tinha carta de leitor e dissertação outros vestibulares. Foi eu que não coloquei aqui, me perdoem, tá? Mas a carta, quem estiver seguindo aí o material, a carta de leitor vai ser o mesmo tema do artigo de opinião, e a dissertação outros vestibulares, que serviria para o NIRV, serviria para outros, aqui, ó, ele tá aqui, só que eu não vou, eu ia deixar aqui de compartilhar, aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó, vou parar de compartilhar, o tema tá aberto aqui, ó. Que seria esse aqui, ó. Peraí. Ele já estava prontinho aqui, ó, tá? Já que não tá lá, não sei por que eu esqueci de colocar, mas ele tá aqui, ó. A carta de leitor e uma que eu chamei a atenção aqui, ó. Biomas, uma questão de respeito à vida. Então, a frase ficou ultra diferente comparada com as anteriores. Por que geralmente eu faço frases mais diferentes? Para testar vocês, por quê? Porque o estilo da dissertação argumentativa, outros vestibulares, ou às vezes paulista, é um estilo de frase diferente, bem diferente do Enem. A do Enem, ela vem mais didática. Essas de paulista, se for, essa que está mais com cara de Unesp, elas vêm de uma forma mais assim, que você que vai ter que fazer o que agora? Correr e ler os textos motivadores para tentar estabelecer o que eu vou trabalhar em relação a uma questão de respeito à vida. Quer dizer, garantir a preservação dos biomas é garantir o respeito à minha vida, à sua vida, à vida de todos os habitantes desses espaços e do mundo, não só dos próprios espaços. Porque um desequilíbrio em um bioma, ele pode gerar um problema em todo o planeta, não é só naquela região. Então, eu poderia trabalhar com essa dimensão do problema, tá? Então, quando falo uma questão de respeito à vida, então, respeitar um bioma é respeitar a vida, não a vida lá existente daquele... Igual eu vi uma crítica aí falando, dos animais, porque agora tem que ficar guardando espaço para barata e rato. Vocês vão ver num vídeo que eu trouxe para vocês, da fala de um parlamentar lá, e ele comentando sobre isso, porque agora é obrigatório a gente ficar guardando pedaço de terra para rato e barata. Ele ainda escolheu rato e barata para poder minimizar mesmo a importância da preservação. Rato e barata. Quer dizer, se ele tivesse falado assim, porque agora eu tenho que separar a terra para uma arara azul, eu tenho que separar, aí a pessoa já ia ficar assim, ó. Aí ele usou, eu já fiz análise, William, linguística, porque eu já sou da área da letras, né? Eu já faço análise linguística. O cara usa rato e barata para quê? Para a pessoa falar assim, não, realmente,
Não tem que proteger mesmo, não. Ontem esse foi um dos pontos que o William citou, né? A ideia da extrapolação, né? Tem gente que a hora que vai fazer uma análise de um texto extrapola, vai além do que o texto está falando, viaja na maionese, mas tem gente que faz a redução, né? Reduz Sim, a importância de um discurso, reduz a sim. importância para ajudar a ideia do convencimento, para jogar um discurso. E aí, o que é É. interessante é que o ser humano ele tem essa coisa de se colocar fora da natureza, né? É como se Sim. fosse o indivíduo fora, né? Como se ele não fosse a natureza. Eu sou o Não, ser literalmente ele tá na bolha, né, William? humano. Ele tá numa bolha. Isso, a natureza está lá. Eu sou um ser humano, né? É como se eu não dependesse, né? Show. Fizeram pergunta para você aí, Carla. Ó, Yasmin fez. Ah, pois é, acabei de ver. Yasmin me fez uma pergunta aqui também que eu adorei, tá, Yasmin? Yasmin, você está Show. arrasando. Você está sendo o cérebro dessa aula aqui. Muito bom. A Yasmin perguntou assim: ó, ao longo do texto, eu teria que citar todos os biomas? Não. Sabia que você pode, voltando naquele mapa lá, você pode chamar atenção, que lá já está, né? Previsto, que são os mais preocupantes. Então, a partir do momento que você está lá naquele processo, ainda mais naquele infográfico, deixa eu voltar para ele lá, por isso que era interessantíssimo, que ó, tá mostrando aí, William? Sim, tá abrindo agora. Abriu. Voltou? Aqui, ó, a gente vê claramente aqui nesse infográfico, olha para vocês verem a importância do infográfico, Aí. que mesmo que não esteja na ordem, quais são os que mais sofrem aqui? Amazônia e Cerrado. Você poderia, na sua redação, falar da questão, né, das queimadas, dos maus tratos, com todos os biomas, mas é como se você justificasse, por isso que a gente chama de projeto de texto. Tudo que está muito bem justificado desde a introdução fica totalmente aceitável ao longo do texto. Se você tivesse dito que a importância da preservação ambiental, em especial, tá? Em especial na questão da Amazônia e do Cerrado, você estaria totalmente certa e, inclusive, o corretor entenderia que você leu o infográfico, que você percebeu. Vou te dar um caso mais concreto, porque nunca caiu esse tema, mas na época da violência contra a mulher, do tema da violência contra a mulher. E muitos candidatos não ficaram falando de todas as violências contra a mulher. E no próprio infográfico falava violência física, psicológica, patrimonial, moral, sexual e tal, e tal, e tal. Aí, muita gente se centrou em falar da violência física e psicológica, que seriam os tipos de violência mais pesados. E teve alguém com mais audácia ainda que chegou a dizer que a pior violência contra a mulher é a psicológica. Olha que legal, que sacada desse Caramba, hein? candidato. Por quê? Porque ele falou que a psicológica, ela transita em todas. Quem apanha sofre psicologicamente. Quem está em cárcere privado sofre psicologicamente. Quem tem violência, sofre violência patrimonial, ela também sofre psicologicamente. Então, ele quis dizer o quê? Qualquer humilhação, agressão mesmo, tanto verbal, física e qualquer outro tipo de violência, a mulher sempre está sendo agredida psicologicamente. Então, assim, é umas sacadas que às vezes a pessoa tirou ali dos textos motivadores. Poderia sim, viu, Yasmin? Perfeita a sua pergunta. Muito obrigada. Daria sim. Então, agora a gente indo aqui, ó, fazer um levantamento. Eu vou fazer um levantamento do projeto de texto. Quais as teses serão mais certeiras? Você sempre tem que entender um projeto de texto e um texto como um jogo. É um jogo. Você vai ter que selecionar as melhores cartas ou as melhores peças. Aí, nesse caso, selecionar as teses, você tem que selecionar aquilo que você consegue levar até o fim, que seriam os argumentos, para eu colocar no D1 e no D2. Eu saí da introdução, coloquei o repertório, aí eu vou puxar o tema, finalizar com a tese. Carla, na minha introdução, eu já posso colocar
a antecipação do meu D1 e do meu D2? Pode. Não é obrigatório, mas é bom. Olha uma diferença. Não é obrigatório. É excelente. Oi. Tem uma pergunta do Guilherme aqui. Ah, eu não vi. Oi. Professor, eu obrigatoriamente precisaria retomar o meu repertório citado na introdução ao longo do texto? E a Alexandra, tá assim, quando uso dados dos textos motivadores, preciso necessariamente dizer de onde eu peguei? Deixa eu responder a segunda, depois eu respondo a primeira, que a primeira é mais complexa. A segunda é, claro, se você pegar o tema do ano passado, que tinha os 17% que foi muito utilizado, no rodapé tinha www.meiaimensagem.com. Você tem que falar e falar, como publicado pelo site Meio e Mensagem, 17%, tal e tal. No texto do lado, falava sobre a criação de salas de cinemas e tal. E lá falava que era da Ancine. Então, você tinha que falar que aquela informação vinha da Ancine. Você só não precisa colocar www. Você não põe o endereço. Você pega o nome do site apenas e coloca em letra maiúscula. Meio e Mensagem, ou então a Ancine. Teria sim, você tem que dar a fonte, mesmo estando nos textos motivadores. Por quê? Porque você vai fingir que não está, certo? Eu acho que eu esclareci aí, né? Deixa eu ver aqui como é que era direitinho a pergunta aqui do Guilherme, né? Isso. Precisaria retomar o meu repertório? Olha só, Guilherme. Em 2017, houve a transição da do Sebrasp, quer dizer, para a Unesp, certo? Eu preciso te contar essa história para você entender. Quando era a 2014, ainda quem era o Sebrasp, que era responsável pela correção. O Sebrasp, que é da UNB, né, vinculado ali e tal, ele tinha um hábito de que se a pessoa pegasse o texto motivador e ampliasse, valeria nota, ampliar. Tipo assim, lá falava do país, lembra? Noruega lá, no mapa. E aí só tava a palavrinha Noruega. Noruega não tem acordo. Então, só isso. Aí eu vim e falava da estruturação sociocultural, política, econômica ali, da Noruega. Ponto para você. Isso era considerado repertório. Mesmo que Noruega está nos textos motivadores. O que aconteceu? A VUNESP entrou, ela cortou isso. Não. Se ele falou de Noruega, Noruega está nos textos motivadores. Então, já não é mais repertório, porque estava nos textos motivadores. Não, mas olha só, ele falou do valor do PIB, estou inventando aqui, da Noruega. Cara, não estava escrito nos textos. O menino sabe o valor do PIB da Noruega, você está ficando doido. Não, não é repertório, porque a Noruega estava nos textos motivadores. Então, a VUNESP veio em 2017, eu acho que foi até por isso que ela só ficou um ano, ela veio para cortar um monte de coisa da redação. E o que aconteceu? Por isso que vocês estão recebendo informação até hoje. O problema é que tem pessoas que param no tempo. Em 2017, a VUNESP, hoje nós estamos sendo gerenciados pela FGV, passou. A VUNESP estabeleceu que ao usar o repertório na introdução, ele tinha que ser retomado no desenvolvimento do texto. Era um sonho de consumo da Unesp. Isso virou uma regra. Precisava que o aluno citasse o repertório novamente, retomasse, igual você perguntou. Só que na hora do vamos ver, na hora da correção, a VUNESP percebeu que o candidato não estava dando conta nem de usar direito o repertório, imagina retomar. Aí ela mesma, durante o processo, ela parou. Então, retomar o repertório é muito bom, mas deixou de ser regra em 2017. Foi só um ano que eles experimentaram e viram que não dava certo. Então, a FGV, em 2018 e em 2019, ela não perpetuou, ela não continuou com essa exigência, tá? Então, pode ficar tranquilo. Mas se você falar assim, não, mas agora que eu aprendi, eu vou continuar. Ótimo. Eu, Carla, faria. Mas não é obrigatório mais. Você pode olhar um monte de nota 1000, hein? Eu gosto de falar de 1000 porque 1000 significa que não perdeu nada. Que não retomaram o repertório, tá? Pergunta da Ana. Na tese... Oi? Viu aí a pergunta da Ana?
Tô vendo agora. Na tese, além de problematizar, seria interessante trazer uma breve antecipação da minha proposta de intervenção. Ana, se você tiver espaço, pode, porque quando você problematiza a função de trazer a possível proposta de intervenção, o legal dele, desse efeito, é que você demonstra preocupação. E uma coisa que a redação do Enem pede muito, a gente, não é que ela pede oficialmente, mas a gente percebe que ela valoriza muito, é quando o candidato ele demonstra ser uma pessoa preocupada, engajada, e que ela está afoita para resolver aquela problemática. Então, quando você diz assim, né, diante disso é válido buscar medidas que combatam a questão da preservação, né, da devastação dos biomas, quando só de eu dizer que seria interessante buscar medidas para garantir essa proteção, sabe aquela coisa meio, eu brinco na sala de aula que é coisa de Miss, sabe aquela coisa assim, qual o seu sonho? Ai, meu sonho é a paz mundial. O Enem é mais ou menos assim. Ele quer ver você bonitinho, cuti-cuti, toda hora falando assim, isso é muito grave, a gente tem que combater. Gosta sim, tá? Então não é ruim de jeito nenhum. Em relação à tese, a ideia resumo do D1 e D2 é válida? Sim, sim. Ela é sim, não é obrigatório, mas ela é válida sim. Fica legal, viu? O resumo da tese, por quê? Porque aí você está fazendo a retomada e montando o que a gente chama de parágrafo padrão. Seu D1 e o D2 vai cumprir as etapas de um parágrafo padrão. Você retoma a tese, no próximo período você sustenta, no próximo período você analisa, interpreta a informação casando-a com o tema e depois você finaliza com seu posicionamento. É a melhor estrutura sim, tá? Mas se você não conseguir fazer e fizer, né, de outra forma, tá? Alguém me perguntou aqui, ó, e no caso de não retomar o repertório no desenvolvimento, mas no final da conclusão? Mesma coisa, não é obrigado mais, nem no desenvolvimento e nem na conclusão, tá? Por isso que eu sempre peço para os meus alunos, gente, olha as notas 1000, se não quiser olhar muito para trás, olha pelo menos as do ano passado, vocês vão ver que tem um monte de redação que o repertório não é retomado nem no desenvolvimento e nem na conclusão. Tem muitos que retomam, mas tem outros que não retomam e não perderam nota por causa disso. Estão lá no hall das notas 1000, tá? Aquela cartilha ela é muito interessante para fazer mapeamento dos textos. Essas dúvidas que vocês têm, vocês pegam aquela cartilha do Lucas Felp, né? Quem não conhecer aí, me fala que eu passo para o William e o William tenta entregar para vocês. Ele fez um levantamento de 2018 e 2019, as redações que ele teve acesso, nota 1000. E ele fez um compilado ali numa cartilinha. O WhatsApp dele? Oi? Manda para mim que eu mando no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar porque pode ter um ou outro que não tem essas cartilhas. Eu acredito que a maioria tenha, né? Deixa eu ver aqui. Na proposta de intervenção, eu tenho que ter a solução dos problemas abordados no D1 e no D2? Sim, sim, sim. Agora, eu posso ter só uma proposta que abrange os dois? Também a resposta é sim. Legal. Só que você tem que saber, como eu disse para vocês, a escrita, que a montagem do projeto de texto é um jogo. Você tem que saber analisar se o problema do D1 ele consegue ser resolvido juntamente com o problema do D2. Se você conseguir e deixar isso muito claro que foi para resolver os dois, tudo bem. Agora, pensa comigo, se o seu problema é família e o outro problema é negligência do governo, como que você vai fazer o mesmo projeto para resolver a família e a negligência do governo? Como? Ou então, assim, família e lentidão da justiça. Como que você vai fazer o mesmo projeto para estimular a família e, ao mesmo tempo, acelerar a justiça? Você vai fazer um projeto só para incluir tudo? Então, você vai ter que criar um super ministério para ordenar ali família e legislação. Entendeu? Então, nesse caso, eu tenho que analisar muito. Se forem problemáticas bem próximas, dá para eu amarrar as duas e fazer uma proposta só com 5 elementos. Mas se forem problemas que têm relação, mas que eles são mais afastados,
Não tem como eu resolver os dois. Então, isso aí é uma jogada que você tem que ter na hora que você selecionar, entendeu? Ou então tentar relacionar problemas que sempre você consegue juntar os dois e resolver juntos, certo? Deixa eu passar aqui para vocês verem os repertórios agora. Carla, Né? só Por quê? Olha só, oi. Eu já acho que terminou a aula, né? Não, mas aí, como tá gravando, eu vou passar para o pessoal. Inclusive, galera, teve uma colega nossa que não pôde estar aqui hoje. Ela teve um falecimento em família. A gente deixa aqui nossos sentimentos. Nossa. E estamos aqui gravando e deixando esse material com vocês. Vocês podem republicar, pode passar para quem vocês entendem que precisa, principalmente a galera da escola pública, a galera que não está tendo acesso nesse momento. A gente bate isso na tecla, tá? Todos os professores que entraram aqui, entraram de forma gratuita, de forma a doar um pouco do seu trabalho, mesmo que de férias, certo? Então, tá gravando. Quem precisar sair, tiver aula agora, fica à vontade, tá? Não se acanhe, não. Mas a gente vai terminar e depois disponibilizar a aula para vocês. Tranquilo. Tranquilíssimo. Então, olha só, o que eu deixei aqui? Que toda vez que você tiver um tema muito específico, você tenta buscar informações mais do campo amplo. O que seria isso? E deixa para usar as informações específicas dos textos motivadores. Aí você equilibra. Como que seria isso? Olha só, no Enem, sempre é uma problemática que envolve ou moradia, ou saúde, ou educação, ou vai ser drogas, ou vai ser alguma coisa de preconceito, economia, política, pode reparar, cultura. Então, o que você faria? Você não precisava buscar repertórios para cinema do ano passado. Se você conseguisse trazer repertórios, pelo menos para cultura, já estava ótimo, que foi o que muita gente fez. Teve gente que conseguiu buscar certeiro para o cinema. Teve gente que não, mas trouxe pelo menos para a grande área do conhecimento, que seria cultura. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor, né, que agora eu vou fazer a seleção dos repertórios que eu lembrei, e aí eu fui buscando para trazer para vocês. Aí eu vou buscar repertório de várias áreas do conhecimento. Tem várias aqui, nem consegui colocar todas. Beleza. Bom, primeira coisa que eu vi na hora que eu pensei de biomas, foi falar da chegada dos portugueses ao Brasil. Aí eu lembrei desse quadro, porque eu gosto, não sei explicar muito bem para vocês, mas eu adoro esse quadro, adoro. Essa pintura aqui, né? Aqui tem até, é uma pintura a quadro, não pode, né, gente? Você sabe, tem que falar essa tela. Essa pintura a óleo, né, do Oscar Pereira da Silva, que ela foi muitas vezes conhecida como Descoberta do Brasil, mas na verdade ela tem esse nome que está aí, que é o Desembarque de Pedro Álvares Cabral, Porto Seguro em 1500. Esse é o título dela oficial. Aí eu lembrei disso. Mas como assim? Eu lembrei disso porque a partir daqui eu lembrei da carta de Pero Vaz de Caminha. Aí eu fui pensando como ele descreve. Utilizamos ontem na aula. Hã? E nós utilizamos ontem na aula. Olha que legal. Carla, o que eu estou mostrando para vocês aqui não foi eu que pesquisei. Eu pesquisei para trazer a imagem para vocês e a história do quadro, da pintura. Mas aí eu lembrei da carta. Eu lembrei, porque eu falei, cara, ele descreveu os índios falando das vergonhas, falando disso, falando da mata, da fauna, da flora. Cara, eu estou falando de biomas. E eu vou falar da primeira impressão que tiveram do nosso país do ponto de vista da fauna e da flora. E a carta me ajudaria com isso. Pronto, já tem um repertório. Ah, mas lá ainda não era dividido em, né, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga. Não, eu estou falando de fauna e flora. Eu estou falando de descrição das riquezas naturais do país. Pronto, depois é que vai haver a classificação. Mas já é um repertório, entendeu? Então é assim que eu busco repertório. Essa pintura, ela não exatamente está falando dos biomas, mas ela está falando da chegada dos portugueses e da impressão que eles tiveram sobre a diversidade de riquezas naturais que o país tinha na época. Imagina, né? Que estava assim, puro praticamente, né?
Aí, depois, o que que eu pensei? Eu lembro de ver, olha que imagem mais linda, William. Fantástico. Essa imagem eu tirei, né, natural, assim, de site, eu não tenho quem é o fotógrafo dela, não, viu, gente? Mas eu trouxe aqui para vocês o quê? Eu lembro de assistir uma aula, até uma live com um colega, e ele falando da questão do Karl Marx em relação, né? Tem até o comentário todo aqui, e a frase dele, que é: o ser humano vive da natureza. Isso Professora, significa mas que a aqui a gente natureza não é gosta do seu. Karl Marx. Aqui Não, mas deixa eu a gente falar. gosta de suco de laranja e de fazenda para esconder advogado. Não, advogado não, Queiroz. Vai para frente, professor. Não doutrine os nossos alunos. Agora, então, não estou doutrinando ninguém, não. Eu só estou prestando atenção, falando o que ele falou. O ser humano vive da natureza, isso significa que a natureza é seu corpo, né? Com o qual ele precisa estar em processo contínuo para não morrer. Esse corpo é destro Carla, eu ou gosto. canhoto? Oi? Esse corpo é destro ou canhoto? Uai, para mim aqui, eu tô vendo aqui que é canhoto. Ah, então tudo bem. Por isso que você tá com essa roupinha assim, é? Vermelho. Com azul. Vermelho com azul. Tá vendo? Ah, então tá. Então, gente, quando eu vou usar uma citação, inclusive eu convido aí quem quiser acessar o meu perfil lá, eu estou falando das introduções, tá? E justamente isso, quando eu vou citar uma introdução, que eu vou usar citação, como que eu faço? Então, nesse caso, não precisa se preocupar com a fala dele inteira. Você vai simplesmente trazer esse posicionamento dele, essa fala, que a vida física e espiritual do ser humano está associada à natureza. Não tem outro sentido do que afirmar que a natureza está associada a si mesma, pois o ser humano é parte da natureza. Então, peraí, nós acabamos de falar agora que o ser humano, ele parece que ele se vê como uma coisa à parte da natureza. E veio Marx para falar assim, não, peraí. Por isso que eu gostei dessa foto aqui. Que, na verdade, eu tinha que ter achado uma foto em que estava uma integração maior ainda. Que você se confundiria se era pessoa ou a natureza ali na mesma imagem. Eu tentei procurar, mas não encontrei. Então, gente, se eu quisesse usar Marx, até mesmo na minha introdução, eu não precisaria decorar tudo isso. Eu praticamente falaria da fala dele, se eu quisesse falar dos manuscritos econômicos filosóficos que foi publicado em 1844, eu poderia falar e resumir a fala dele. Esse negócio de ficar decorando frases de filósofos, de pensadores, tem nada a ver. Você tem que conhecer a teoria do cara e trazer o resumo dela, certo? Então, eu lembrei dessa parte aqui, achei super legal, tá? Isso aí foi tudo que eu fui lembrando, tá, gente? É claro que eu tenho certeza aí que enquanto eu estava falando, vários aí devem ter pensado em outros repertórios. Depois lembrei, por trabalhar uma escola, né, confessional, eu lembrei que em 2017 nós temos que trabalhar muitas vezes essas temáticas. E em 2017, a campanha da fraternidade da Igreja Católica, ela foi com esse livrinho aí voltado para os biomas brasileiros e defesa da vida. Ai, Carla, mas eu não posso colocar religião no meu texto. Pode, gente, pode. Você não está falando de religião, você não está falando que a religião católica é melhor. Não tem nada a ver. Você está trazendo um documento que foi trabalhado no ambiente das igrejas católicas. Então, ou seja, houve um ensinamento e uma discussão em torno disso naquele ano, que a campanha da fraternidade, para quem não conhece, é uma espécie de tema geral que a Igreja Católica adota para cada ano. Então, em 2017, eu lembrei disso, tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês o meu repertório mesmo, é meu. Então, eu queria que vocês estabelecessem aquilo que vocês conseguem lembrar, né? E depois, eu lembrei aqui, gente, desse poema do Carlos Drummond de Andrade. Olha que legal. Olha que profecia. Hã? Usamos ele ontem na aula também.
Olha chatos. Vocês estão muito chatos. Não, mas também, né, com o William não tinha outro jeito. Não só você, o outro William. Olha a conexão. Pois é. Olha que legal aqui, então, um poema que foi publicado em 1984. Olha, né, que interessante aqui essa questão, né, do tratamento mesmo do meio ambiente. Então, eu poderia, a partir daqui, falar do trecho. Cara, mas eu não ia lembrar de tudo que está escrito. Não, você vai falar sobre um poema do Carlos Drummond de Andrade que falava do desleixo, né, do que ele imaginava, infelizmente, que poderia acontecer. Tanto que aconteceu. Deixa eu ir no chat aqui, William, que eu acho que tem gente que falou comigo aqui, ó. Ah, não, era só piadinha, né? Era só uma piadinha. O Alex acabou de depois de escrever os parágrafos argumentativos, eu costumo colocar um quarto período apresentando meu ponto de vista na terceira pessoa sobre o assunto abordado no parágrafo. O que me diz? Alex, eu só tenho uma coisa para te falar, ó, coração para você. Tá certíssimo. Tem que fazer, tem que tentar ao máximo fazer esse último período com o seu posicionamento, ainda que na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o seu texto ele é expositivo e argumentativo. E a competência 3, ele fala que você tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, tudo decorado a competência 3, em defesa de um ponto de vista. De nada valeria, isso é o formato do parágrafo padrão, viu? Por isso aquela hora eu comentei falando assim, você faz a tese, sustentação, análise e termina com um posicionamento, que muita gente faz no formato de sugerir uma propostinha de intervenção. É uma forma de você se posicionar também. Certinho, tá? Certinho. Eu faria também isso. Mais um que eu trouxe aqui para os meninos, William, foi a questão desse documentário, né? Esse documentário aqui, gente, eu estou assim, impressionada, porque eu já tinha assistido, mas eu não tinha dado tanto valor, parece como eu dei agora. Ele é um documentário assim, já não é tão recente, me parece que ele é de 2015, se não me engano. Então, assim, vale a pena assistir. William, eu vou tentar, só falta esse. Eu vou tentar passar ele aqui, você me avisa. Se não der certo, é só o trailer. Tem ele de 1h30, tem ele de 20 minutos, que é ele compacto, tá? Mas agora aqui ele só tem 2 minutos, tá bom? Manda aí. Aguenta aí rapidinho, gente. Veja aí. Ah, não vai dar, não. Lembrei. Não vai dar, né? Não deu, não, né? Não. Por quê que não vai? Eu tenho que abrir de novo. Aí, na hora, eu tenho que colocar aqui, ó. Compartilhar áudio do computador. Aí, deu? Situação no Brasil, infelizmente, não está boa. Não acredito. Olha que legal. Sistema Cantareira. Mas achar que os recursos naturais é incrível, capacidade de achar que os recursos naturais nunca vão acabar. Hoje, desmatamento na Amazônia explodiu. Não houve isso. Situação boa. Não acredito. Sistema Cantareira está com o menor nível de água. Se passou uma mensagem, acho que desmatar vale a pena. Aprovado. Aquele cara que cumpriu a lei vai receber um diploma de trouxa. O novo código foi uma coisa boa, né? Nós, ambientalistas, éramos minoria absoluta, não tínhamos nem 3 votos. Só na Amazônia são 400 mil quilômetros quadrados. Deixam de estar protegidas só com a aprovação da nova lei. A reserva legal é uma expropriação da propriedade privada. Você compra um apartamento e a prefeitura diz para você só pode usar 20 metros quadrados. O restante você tem que deixar para as baratas, para os lagartos, para o bichinho que tem dentro de casa.
impressão que se deu na discussão do Código Florestal é que animal nasce em concreto, não nasce em floresta. Floresta é o maior aliado da agricultura. Por quê? O maior insumo da agricultura é água. A região nordeste do estado do Mato Grosso sempre choveu menos que outras regiões. Se tem influência da floresta, eu acho que não. Se o Blairo Márcio souber o que eu sei, ele estaria junto com o Greenpeace na rua, proteja a floresta, proteja a floresta. Presidente, eu vou quebrar o protocolo por um instante só para te fazer um pedido. Veta, Dilma. Quero dizer a vocês. Dilma não vetou isso aí. A aprovação da cobrança de multa para quem aumentar o consumo de água. Foi dito aos parlamentares durante a votação. Eles não podem alegar total ignorância. Risco claro para a população. Para mim, isso é a reforma agrária às avessas. Quando a gente viu, acabou tudo. Só que as pressões políticas, elas são acima de qualquer Deus, né, de qualquer ciência. Eu estou aqui no Brasil porque alguém votou em mim. Então, o povo tem que saber escolher melhor os seus representantes. Fantástico. Difícil, né? Então, assim, é um documentário que vai falar da água, mas no decorrer dele vai falar muito dos biomas, de uma forma ou de outra, como são maltratados, que está causando essa falta, né, com essa escassez de água. Então, é um tipo de documentário que daria para usar também, entendeu? Então, assim, eu vou juntando essas coisas, por exemplo, nossa, olha só, tive aula ontem com o William Andrade, o William, né? E aí eu vejo com isso aqui eu uso na aula hoje, é isso que eu tenho que fazer. Geralmente eu pego temas, por exemplo, como eu falei para vocês, educação, moradia, drogas, cultura, tecnologia, preconceito, violência, e eu vou anotando, fazendo uma espécie de dossiê, tipo um caderninho de repertório, e vou montando o que eu sei. Assisti a uma aula, achei legal, eu anoto também. Vi uma série, assisti a uma série, assisti a um filme, achei interessante, eu anoto também. Aí eu vou preenchendo o meu repertório. Eu preencho com o que eu já tenho e depois eu vou preenchendo com aquilo que eu vou tendo acesso, né? Durante até a véspera da prova. Quando chega na véspera da prova, muita gente dá uma passada por bloco. Então, seguindo aquela linha de raciocínio da cultura, que daria para ser usado igual meio ambiente, natureza, qualquer pessoa que fala sobre natureza, relação de homem e natureza, você já poderia usar numa redação como essa dos biomas. Porque depois você vai afunilar para o Brasil e especificamente para os biomas, entenderam? Então, nesse caso aqui, gente, esses foram que eu, né, parei aqui, selecionei essas informações, até coloquei para ir. E estou aqui disponível, deixa eu ver, tem o alguém falou aqui, ó, tem um documentário Sertão Velho Cerrado, é isso? Sertão Velho Cerrado? Nossa, muito massa, ó, saber, ó, tá na Netflix e é ótimo. Obrigada, Isadora, tô anotando aqui agora. Sertão Velho Cerrado. Bom demais. Galera, Carla, não tenho palavras para te agradecer. Esse projeto a gente sabe que é pelos meninos e para os meninos, né? Nós tivemos aqui quase 60 meninos no ápice aí da aula, depois eles vão saindo, porque eles têm aula nos colégios, tem muitos colégios como a gente dá aula, né? Que não pararam, eles têm aula agora à tarde, mas essa aula vai estar disponibilizada, esse material vai ajudar muita gente. Eu te agradeço demais, você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, porque em vários momentos da minha vida você me ajudou como pessoa, você sabe disso, e o coração é enorme para ajudar os meninos. Quando a gente, em específico, gente, eu falo isso porque ela fazia tudo nos bastidores. Quantas vezes a Carla já falava assim, não, tira do meu e vamos dar uma bolsa para um menino aqui que não tem condição de pagar. Não, tira do meu aqui, vamos pagar junto, vamos fazer isso aqui para uma turma. Então, hoje, Carla, a gente está fazendo isso aqui, você pode ter certeza que uma das pessoas que me inspirou a fazer um projeto gratuito foi você, né? E nossa jornada lá no Veste Humanas, de poder ajudar as pessoas, poder dar a mão. É aquela história de ninguém largar a mão de ninguém, né? No meio de uma pandemia, eu não achei justo
cobrar de ninguém, né? Eu não sei a condição financeira de cada um aqui, mas eu sei que muitos aqui, igual a Isadora está divulgando o material, a Maria Augusta divulga, o Miguel, a galera faz muita coisa. Eu não vou falar de todos aqui, mas eu sei que todos vocês estão divulgando. Marca os professores, tira uma foto nossa aí, marca os nossos canais, marca os nossos Instagrams, né, para a gente poder levar cada vez mais esse trabalho. Então, uma pessoa como você só merece o nosso aplauso para sempre nos nossos corações aqui. A melhor professora de redação de Goiânia. Obrigada, William. Que isso. Eu achei legal aqui, eu vi os agradecimentos do pessoal aqui. Muito, muito, muito obrigada. Miguel, para de puxar saco. Meu Deus do céu, olha lá. Miguel falando, não, é melhor do Brasil. A Ana Paula já falou melhor do mundo. Ô, Ana Paula, você tá doida? Nunca, nem do Brasil, nem do mundo. Mas olha aqui, eu achei muito legal aqui, que eu li de alguém aqui, ó. Caramba, você conseguiu desconstruir vários mitos que, infelizmente, me acompanham desde o ensino médio. Mas é isso, gente. Eu estava até vendo alguns perfis aí recentemente, porque depois que eu montei o meu durante a quarentena, justamente para isso, para tentar oferecer material, né, gratuitamente para as pessoas. Agora eu vou investir um pouquinho, vou até terminar aqui, vou fazer um videozinho para colocar lá. Mas é isso. Muitas pessoas, elas trabalham com achismo das regras do Enem. Então, elas trabalham com essa ideia na cabeça e quer repassar para o aluno. Eu estava vendo ontem mesmo uma postagem falando sobre a questão do agente na proposta de intervenção. E aí falando que o agente, a mídia, não é agente. E realmente, gente, do ponto de vista da lógica, a mídia, ela é um meio de comunicação utilizada pelas grandes empresas. Aí o SBT é uma empresa que se utiliza da mídia televisiva. Só que na hora do Enem, o Enem, ele não faz distinção para isso. Inclusive, nos materiais do Enem, ele coloca como possíveis agentes, todo ano ele faz o treinamento com os corretores, e eles mesmos colocam assim, governo, ONGs, família, empresas privadas, mídia. O próprio Enem chama as empresas televisivas, por exemplo, ou mídias sociais, de mídia. É uma forma genérica para a gente direcionar a essas empresas. Então, assim, às vezes a pessoa amedronta um candidato de uma forma igual quando aconteceu com surdos. O pessoal começou a falar que não podia, que o Enem ia zerar os textos no dia da prova, William. Olha que absurdo. No dia da prova, professores, colegas meus, fazendo, sabe, assustando os candidatos. Imagina, ainda tinha o segundo dia de prova, que era no próximo final de semana, assustando os candidatos, falando que se usasse surdo e portador de surdez, né, ia zerar, porque não era a mesma coisa, né, a questão do deficiente auditivo e surdo. Realmente são diferentes, mas o Enem não ia cobrar isso do candidato. Depois, o ano passado, quem falasse de cultura também ia tirar nota. Aí os candidatos ficam desesperados, William. Por quê? Porque eles têm ainda uma semana pela frente para fazer o segundo dia de prova, mas aí as pessoas, querendo ganhar audiência, acabam criando sensacionalismos e muitas vezes vão criando esses mitos e eles vão sendo passados, né? O que é muito normal, você sabe como é que é. Então, eu agradeço muito, que bom que eu consegui, né, alcançar vocês, que legal, gostei demais, olha aqui que coisa legal, muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, Miguel. Miguel falou que, ó, muito coisa no que diz, saber o que é certo para a redação é muito difícil devido à quantidade, à variedade de coisas que vemos por aí. Confiei em você e deu certo. Ó, Miguel, beijo para você, viu? E com isso, muito obrigada, viu, Lilian? A gente vai indo nessa. Forte abraço, Carla, forte abraço a todos que beijo para vocês. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau. Palmas para todos aí. Parabéns pelo projeto, viu, William? Valeu.